eu gostaria que a gente hoje conversasse um pouco. Eu trouxe bastante coisa aí para inspirar a gente, mas eu queria que a gente pudesse bater um papo, tá? O que vocês quiserem perguntar, tá bom? Podem dar sua opinião, enfim, tá? Acho que é mais rico, né, assim, quando vocês trazem a experiência de vocês e eu posso também contribuir, tá bom? Então, vamos falar aí um pouquinho, né, do preço das emoções. A gente paga um preço muito alto e pouca gente tem consciência disso. É muito alto, gente. E eu tô falando isso por experiência própria, tá? Quando a Gil falou do evento hoje, eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, mas como que eu vou lá? Vou falar de finanças, vou falar de emoções, vou falar de comportamento, vou falar de pensamento. Como que eu vou juntar isso tudo, né, e trazer uma experiência rica para vocês? Então, o dinheiro, né, a nossa vida financeira, ela vai estar diretamente ligada com as emoções, com as nossas ideias, que são as crenças, que a Gil já trouxe um pouquinho aqui, né? E também com as nossas relações, tanto com a gente mesmo, quanto com as pessoas ao nosso redor, tá? E isso vai impactar a nossa saúde mental de uma maneira profunda, seja positivamente, seja negativamente. Tá bom? Deixa eu passar. Então, a primeira frase que eu gostaria de trazer é essa. A falta de dinheiro não afeta apenas o seu bolso, mas também a sua mente, o seu corpo e as suas relações. Se ficar repetitivo, que eu não sei o que você já falou, né? Você já fala, tá? Então, gente, alguém aí conseguiria pensar assim, não tá muito difícil não na nossa realidade, né? Mas como que as finanças vão impactar a nossa saúde mental? Quem gostaria de falar um pouquinho? Se tem um exemplo, não é? Dinheiro demais afeta? Afeta. Positivamente ou negativamente? Uhum. A falta dele é cruel, né? Cruel. Mas a falta a gente sabe que afeta negativamente. E o excesso afeta positivamente? Negativamente. Se não tiver equilíbrio, né? Então, o equilíbrio financeiro, ele vai além dos números. Ele é uma peça crucial para a saúde mental, emocional e para os relacionamentos. Isso porque o dinheiro não se trata apenas de bens, mas de segurança, sobrevivência e bem-estar. Na psicologia, a gente tem uma teoria chamada teoria de Maslow, que é do desenvolvimento, né, da motivação humana. De acordo com essa teoria, a gente tem que ir satisfazendo as nossas necessidades degrau por degrau. O primeiro deles são as necessidades de sobrevivência. Sono, alimentação, bebida, né, água, abrigo. Se a gente não tem isso, a gente não consegue satisfazer as outras. Então, aí vocês imaginam como a população brasileira está nesse momento. Se quem não consegue satisfazer o básico, não vai conseguir passar para o patamar seguinte, né? Não vai conseguir se preocupar com isso. Então, aí depois a gente vai ter aí outras necessidades até chegar no topo, que é a autorrealização. Então, gente, vocês imaginam como é, né? Às vezes a gente pergunta assim, mas por que tal pessoa está depressiva, está triste, está desanimada? Se ela não consegue tirar da cabeça dela
como que ela vai satisfazer a fome dos filhos, né? Se ela está sendo cobrada, ele, né? Às vezes, na maioria das vezes aí, o pai de família está sendo cobrado, julgado pelos outros e por ele mesmo, né? O que eu estou fazendo que eu não estou conseguindo o mínimo para minha família? Então, vocês aí, né? Vocês já pararam para pensar o quanto a sua relação com o dinheiro impacta na sua vida como um todo? Pode passar. Então, a gente vai ter a influência tanto das finanças na parte emocional, comportamental, né, e das crenças, quanto o contrário, tá? Então, se a nossa parte financeira está bem, vai influenciar. E vai também ser influenciada pelo oposto. Então, quais são os impactos? Vamos primeiro trazer aí, né? Como a vida financeira vai influenciar nas emoções e nos comportamentos. Primeira influência são os impactos nas emoções e na saúde mental. Então, os efeitos da instabilidade financeira, quais podem ser? Ansiedade, crises de pânico, depressão, insônia, vergonha, culpa, medo, baixa autoestima, tensão e sobrecarga constantes. Esses efeitos aí são de quem tem muito dinheiro ou quem tem pouco dinheiro? Esses efeitos aqui, se são muitos ou poucos. Por exemplo, se uma pessoa, ela ganhou 1 milhão, vamos botar aqui o ganhador, né, da Gil. Ele vai começar a fazer o quê? O que vocês fariam primeiro se vocês ganhassem 1 milhão? Você desvaiava. Já ia gastar porque tem que ir para o hospital. Já começou. Terapia, ansiedade bombando. Olha, isso é muito. Não é? Então, quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta, mais a gente investe. Porque hoje a gente vive num contexto social e cultural que cobra, assim, de maneira gigante e muito injustamente. Então, você melhorou de vida. Eu já vou comprar um carro melhor, já vou comprar uma roupa melhor. Quem sabe não dá para comprar aquela casa lá naquele bairro, já vou mudar de consultório. Muitas vezes cria mais dívida do que melhora a vida. Né? E se é o lado contrário, mais fácil imaginar, né? Então, uma pessoa que está aí com dívidas ou que, não só com dívidas, mas que ganhou muito dinheiro, investiu demais, deu um passo na perna, vai ficar enlouquecida porque acha que não vai dar conta, né? E pode perder tudo de uma vez só. Então, tem uma frase, eu estou tentando lembrar essa frase aqui, que fala que guardar, uma coisa assim, guardar o que você ganha menos o seu ego. Por quê? Isso serve para mim. Porque a gente ganha um pouquinho ali, mas esquece quais são as nossas prioridades. Né? Quais são as coisas que eu preciso fazer primeiro, que não são necessidades mesmo, né? Mas a gente às vezes não para pensar nisso. Então isso acaba gerando muita cobrança, né? Muita culpa. Poxa, por que eu fui fazer aquilo? Por que eu não fiz aquilo? Né? Vergonha, então a vergonha de... mas e agora, o que vão dizer? Nossa, eu ganhei tanto dinheiro, se eu não sair de carro novo, o que vão dizer? Ou, nossa, mas você trabalha tanto, você morre de trabalhar e nunca tem dinheiro? Quem aí já, acho que ninguém de nós pode falar isso, que nunca se sentiu culpado, porque não alcançou um objetivo que queria tanto, diante dos filhos que muitas vezes
querem uma coisa simples, né? E eu vejo muitos relatos assim, no consultório mesmo, de mães solo, né? Principalmente depois da separação, que falam: Patrícia, eu não sei como que eu vou fazer, porque meus filhos querem comer sanduíche e eu não tenho condição. Como que eu vou negar um sanduíche para os meus filhos? Como que eu vou falar para eles que eu não posso comer pizza no final de semana? Que eu não posso levar eles para tomar um sorvete aonde eles querem, onde os coleguinhas vão? Então tudo isso gera muita culpa, muita vergonha, tira o sono, né? Então tem aí um processo também que a gente chama de estresse financeiro, que é justamente essa preocupação excessiva por causa do dinheiro, seja do excesso ou da falta, né? Porque tem gente que também vive para trabalhar e adoece, e trabalha, e quanto mais ganha, nunca é suficiente. Nunca se acha bom bastante. É a pessoa que quer manter tipo um status que não é dela, né? Quer manter uma vida que não é que condiz com a condição financeira dela. É por isso que sofre esses fatores. Também. Uma mãe que tem vergonha de chegar e falar com o filho: a gente não tem dinheiro, a gente vai comer o que der e ser feliz dessa maneira. Porque os seus coleguinhas têm condições que infelizmente seus pais não têm. E nem por isso ele é mais ou menos inferior que você. A mãe, pelo menos é o modo que eu penso, a mãe que sente vergonha de falar isso pro filho é porque é uma mãe que quer manter um padrão de vida, um status que não condiz com a sua realidade. É como a Gil falou dos casos dos médicos. Os médicos são endividados porque eles querem ser um dublê de rico. Quando é que se forma, assim que se forma, o banco já dá um cartão de crédito, já dá limite de comprar carro. Antes de formar. Antes de formar. Então, assim, tipo, ele já se endivida porque ele quer manter um padrão de vida, quer manter um status que não condiz com a realidade dele, financeira, né? Isso é cultural, porque, assim, na maioria da nossa sociedade, né, a gente é visto pelo que a gente tem, assim, é mostrado, né? Igual eu falo assim, você vale o que você tem, você vale o que você mostra que tem. E é isso, assim. Sim, também acontece muito, mas não só as mães que querem bancar uma vida que elas não têm, mas que a criança, dependendo muito da idade também, a criança menor, de 10 anos abaixo, ela não entende. Pois é, não, de um aninho, 2, já faz birra de ser, querer sumir, abrir o chão e enfiar desse, né? E aí tem que ter para os filhos também. Mas é porque tinha um padrão, às vezes, na maioria das vezes. Um pouco melhor. Tinha uma condição financeira melhor. E aí as coisas modificaram e aí, a princípio, a criança entende. Isso. Ele teve que baixar o padrão e teve que mudar, né? Existem esses casos, né? Às vezes não é nem só a mãe ou a família que quer manter um padrão que ela não tem, acontece muito. Mas às vezes também isso que cai um pouco o padrão, mas a criança ela não entende racionalmente igual a gente. Para ela e acabou. Ela é muito concreta, muito realista e muito ela é muito espontânea. Ela vai manifestar o ódio que ela sente. Ela vai. E ela tá triste. E ela tá triste mesmo. Tem que demonstrar tristeza, né? A gente vai ensinando as crianças com o tempo a serem mentirosas, a serem hipócritas, porque a gente vai fingindo e vai ensinando elas a fingir. Não pode fazer isso, não pode. Então, às vezes, essa criança ela vai sim se machucar ou se marcar, né? Vai ser marcada por situações, às vezes, pra gente bobas, banais, mas aquilo pode marcar a história dela. Se chegar e falar com a criança e falar assim: a gente não tem dinheiro por qualquer motivo, a gente não tem dinheiro para tal coisa. Não seria assim uma forma de educar já financeiramente aquela criança no futuro? Porque nem sempre a gente vai ter dinheiro e nem sempre a gente pode ter tudo que a gente quer. Sim, a gente tem que ser honesto com a criança. Eu concordo com você. Lá em casa também sempre foi assim: pode, não pode, né? E estimular os meninos: não, isso aqui tá muito caro. Meu filho mesmo, quando era pequeno, queria a tal da bolsa da Kipling, eu quero a bolsa da Kipling. E aí a gente falou: meu filho, pelo amor de Deus, sem condições.
Ele, pois eu vou vender chiclete na escola. Eu falei, venda. Vamos lá que a primeira caixa eu vou comprar. E aí ele empolgou e começou a vender o Balu. E aí de uma caixinha ele tirou o lucro e comprou a outra. Depois a gente levava até que a escola cortou porque na cantina não estava vendendo. Mas a gente tem que ser verdadeiro com os filhos. Só que às vezes, dependendo da situação que está sendo vivida, do momento que ele passa, isso marca. E aí nenhuma criança vai passar ilesa. Nenhuma. Porque os pais são seres humanos, não são perfeitos. As condições sociais não são perfeitas. Né? Então a gente tem sim que ser verdadeiro, que mostrar o limite, mostrar a importância e o valor que aquilo tem, né, diante da batalha que a gente faz todos os dias. Né? Então, afeta a autoestima? Afeta. Tem crianças que crescem marcadas pela falta, pela escassez. Porque tudo gira em torno do dinheiro. Às vezes, brigas dos pais ou o momento da família. E isso acontece, gente, né? Depende muito de como a família vai lidar com aquilo perto da criança. Porque ela absorve tudo. Né? Você falando ou não, ela vai entender a situação. Então isso às vezes gera, poxa, nunca tem, nunca pode. Poxa, mas é a falta, sempre a falta, culpa do dinheiro, culpa do dinheiro. Aí vão se criando as crenças limitantes, de acordo com a maneira como a gente lida com o dinheiro e passa para os filhos. Então, muitos casos de depressão, né, de crises de pânico. E também não só nos casamentos também, né? Para Sim. viajar, não tem. Para no restaurante, não tem. Relacionamentos são bem atingidos. Sim, muito. Muito, porque o que é prioridade para um não é para o outro. E aí? Né? Aquela bolsa que a mulher está precisando, que a dela está rasgada, para o homem nossa, daqui a 10 anos você compra outra. Você ainda aguenta mais 10. Então, às vezes para o homem, outra coisa que ele quer trocar o carro, a mulher, que trocar carro o quê? Né? Então é difícil conciliar o que é necessidade, o que é desejo, o que é essencial e o que pode ser deixado para depois. Né? E isso gera uma tensão nas relações, às vezes coisas não ditas, né? Frustrações que não são colocadas para fora, não são conversadas. As pessoas acabam guardando para evitar briga, mas aquilo vira mágoa, vira raiva, vira afastamento emocional, vira motivo de alfinetada lá na frente, o disco arranhado que sempre se repete. E aí vai minando a relação, vai minando o sentimento, né? Vai esfriando e vem brigas por outros motivos e outras coisas e a coisa vai indo. Então, olha, 72% das pessoas relatam que a saúde financeira impacta diretamente a saúde emocional. Você sabia dessa estatística? É muita gente. Muita gente. Como você se sente, então vocês, eu queria que vocês pensassem um pouquinho, como você se sente em relação às finanças? Já sentiu o estresse financeiro? Vocês já sentiram esse estresse financeiro? Quem não sentiu, levanta a mão. Todo mundo, né, gente? Porque a gente se cobra. Né? Nunca é suficiente. Nem o trabalho, nem o dinheiro, nem o que a gente consegue comprar. A gente consegue uma coisa e já está pensando lá na frente na outra. E se a gente não parar para entender o nosso objetivo, o nosso limite, a gente adoece indo atrás, e trabalhando, e não se cuidando, e não dormindo, e não comendo, e não indo ao médico, e deixando aquela coisinha para depois. Porque isso é bobagem. Aquele sentimento, aquela angústia, né, aquela vontade de chorar.
de gritar, de sair correndo, largar tudo, jogar tudo pro alto. E isso são sinais de que algo não está bem. Pode passar. Aí a gente vai ter outros impactos no comportamento. Como que as finanças vão influenciar o nosso comportamento? Aqui está bem superficial, tá, gente? Negação da realidade. Muitas pessoas negam, ignoram a realidade. Vivem num mundo de fantasia. Não, deixa aquela conta pra lá. Vou nem pensar nisso. Segunda-feira eu resolvo, deixa eu beber, deixa eu ir pro meu churrasco, deixa eu sair pro meu show, né? Não quero nem saber. Evita olhar os extratos, desmarca as reuniões com a Gil, com a gestão financeira, não é? Então, e tá lá na festa, lá no Batuque, tá lá. Então, não atende os cobradores, né? Evita os problemas, gente. E isso vira uma bola de neve. E tem muita gente que faz isso. Muita gente. Vai acumulando dívidas, né? Doença depois, né? Vira doença, porque quem vai aguentar uma coisa crescendo desse jeito, igual uma bola de neve? Depois, quem vai segurar o pepino não segura nada. Mas é porque no Brasil tem a cultura da instituição financeira, ela não dá muita credibilidade para quem é um bom pagador, mas para quem é ruim pagador, elas não. Porque quando você está com, tipo, você atrasa uma parcela do seu cartão de crédito, tudo ali, que você, por motivo, faltou, na hora que você vai pagar, eles cobram um juro absurdo, até mais. Mas se você atrasar 2, 3, beleza. Aí você faz, uma pessoa ali vai pro churrasco, não necessitou, deixa pra lá, uai, não deu condições de pagar, vou pagar. Você passa 2, 3 anos, o banco veio com uma proposta de juros bem baixinhos, reduzidos, você paga a conta. Então, na hora que você quis pagar, na primeira parcela, o banco cobrou juros absurdos. Na hora que você não paga mais, você não paga você não já é beneficiado, né? Entendeu? Então, eu acho que os bancos, hoje em dia, a cultura nossa aqui, poderia, assim, valorizar mais os bons pagadores do que os maus pagadores. Infelizmente, a gente vive a era do crime compensa. O crime compensa, infelizmente. Não que eu vá fazer, Deus me livre. Mas é o que a gente vê. Mas isso aí também reflete do sistema social jurídico brasileiro, que é muito fraco na cobrança. E por conta disso que as taxas de juros aqui são tão abusivas. É por isso que existe isso aí. Uhum. A gente paga porque não paga, né? Infelizmente. Então o negócio é não endividar. O negócio é poupar, o negócio é ter consciência. Trocar a dívida pelo investimento, né? A dívida não sadia, tá? Porque existe a dívida boa também. Existe a dívida boa. Tem isso, gente, essa novidade, né? Dívida boa. Não quero essa, não. Outro impacto, né, da vida financeira no comportamento é a fuga. Fugir daquela realidade, né? Como que eu fujo da minha realidade, né, opressiva, ruim? Como que eu fujo? Eu vou comprar uma viagem, eu vou desestressar, eu vou relaxar. Quero nem saber, né? Eu vou começar a comprar porque o negócio tá feio mesmo, então eu vou comprar e vou acabar e afundar de vez mesmo. Depois ver o que vai dar ali. Então, fugir dessa realidade pelo consumo impulsivo, compulsivo, exagerado, né? Comida também é uma fonte de alívio para as pessoas do estresse, da pressão, da ansiedade. Os vícios, né? Os vícios são comportamentos compulsivos de fuga. Fuga de situações dolorosas, fuga de situações estressantes, fuga para uma realidade, para uma fantasia longe daquela realidade dele. Na tentativa de evitar ou aliviar a ansiedade, só que é um alívio muito momentâneo, porque depois o negócio vem de rebote, né? Vem pior ainda.
Então, tentando aliviar esse estresse, essa ansiedade, mas acaba piorando a situação. Evasão é um outro comportamento, né? As pessoas que ficam deixando para depois. Não vou fazer esse controle financeiro, deixa para o mês que vem, deixa para depois, deixa para a semana que vem. Eu preciso, sei lá, fazer um levantamento para colocar um produto diferente, para melhorar o faturamento. Deixa esse trem para lá, depois eu faço. Não quero me estressar ainda mais do que eu já estou estressada. É desse jeito. Já estou estressada. Deixa eu me dar o meu tempo. Desculpinha. Procrastinação. Dependência crescente de estratégias de curto prazo. Curto prazo de alívio, curto prazo para desafogar, né? Aí vem os empréstimos, crédito fácil e o descontrole financeiro, né? E aí no final é a cerejinha do bolo. Quando o negócio já está descendo a ladeira abaixo, não deixa o carro descer se governar. Alguém quer comentar alguma coisa daqueles comportamentos? Vocês conversando assim, animados? Querem dar um depoimento de um amigo, talvez, assim? Vou falar sem chorar. Bora chorar junto. Sim, pode passar. Então aqui a gente tem o ciclo vicioso da escassez. Aqui, né, a gente já tem logo de cara a dificuldade financeira. Aí o que a gente faz? Nossa, esse negócio tá me estressando demais. Eu tô nervoso, tô ansioso, tô preocupado, tô irritado porque chegar alguém perto de mim, eu grito e vou me internar. O que acontece? Isso afeta as relações, isso afeta as emoções, porque eu vou ficar mais instável, mais triste, mais frustrado, né? Brigar muito mais e trazer mais problemas. Afeta a autoestima, porque quanto mais eu me sinto assim, mais eu me sinto incapaz, culpado, envergonhado, né? Poxa, mas por que eu não dou certo nessa vida? Será que é só eu que não consigo as coisas? E começa, né? E o padrão social também é afetado, né? Aí o que acontece? Todas essas preocupações, né? Esse auto-julgamento, essa auto-cobrança, gera ainda mais estresse. Aí o que acontece? As decisões ruins, aqueles comportamentos lá atrás, que a gente viu agora, né? Que acabam influenciando, não é? As finanças, as emoções, as relações. E novamente a dificuldade financeira. Então, se a gente entra nesse looping aqui, é difícil de sair. Porque ele se retroalimenta. E aí as pessoas chegam e falam, mas Patrícia, eu não sei por que eu não consigo fazer isso. E é tão facinho de entrar nisso, gente. Todos nós. Todos. Imagina, já está ligado. Sim. E aí haja terapia. Haja terapia para conseguir sair disso aí. E gestão financeira, né? E tudo mais. Então o negócio não é fácil, gente, de sair disso aí não, mas é possível. É possível começar a se policiar nessas etapas, né? Começar a tomar consciência disso. Poxa, onde que está pegando mais para mim? Né? É quando eu me julgo muito? Quando eu me cobro muito? É quando eu estou muito estressado? Isso alimenta o quê? Né? Quais são as decisões ruins que eu tomo por causa do estresse, por causa da cobrança, por causa das crenças limitantes? Né? Eu sou incapaz, eu não nasci para ser rico, minha família nunca deu bom direito para essas coisas mesmo, isso está no sangue. São muitas. E aí vamos pensar, qual comportamento, eu quero ouvir vocês um pouquinho, qual comportamento vocês repetem, né, hoje,
Não é obrigada a falar não, tá? Mas pense. Qual comportamento você repete hoje que está te mantendo preso nessas dívidas, ou na escassez, ou na dificuldade de sair do lugar, ou na dificuldade de prosperar, na dificuldade de ir para o outro nível, né? Um nível maior de faturamento. Então, qual é o comportamento que está impedindo vocês? Que dá essa sensação, né? De descontrole, de escassez. Alguém gostaria de compartilhar um comportamento? Eu vou começar para vocês ficarem à vontade, né? Eu sou muito procrastinadora com as minhas coisas. Eu sou, infelizmente. Então, isso é muito ruim, porque... E olha que eu faço terapia, tá? Faço minha análise pessoal há anos, mas tem umas coisas que é muito fundo. A gente cava, resolve uma coisa aqui, resolve outra ali, resolve. Mas uma hora vai. Aí você consegue uma coisinha aqui, aí puxa, tem semana que eu dou um up e eu consigo. Gil, consegui, Gil, olha meu cartão. Eu fico feliz, viu, gente? Fico feliz quando consegue. A gente também. E eu mais ainda. Mas depois a gente tem que tomar cuidado com esse ciclo, porque ele pega a gente mesmo. E vocês? É difícil, né? A gente tem que fazer uma alta análise ali para saber de onde vem essa evolução. Pensa no dia a dia. Qual o comportamento que está dificultando? Ou emoção que está dificultando você sair do lugar? Gente, às vezes é comprar muito por impulso. Esse é um dos comportamentos. Né? Por impulso. Estou passando na frente de uma loja, às vezes nem preciso daquela sandalinha, daquela roupa. Promoção. A promoção, a loja que abriu agora com novidades. Então, tudo isso, esse é um dos comportamentos que a gente precisa alinhar. Shopee, essas coisas também. Achei que era o Shopinho. O Shopinho não. É a Shopee. Todo mundo tem Shopee aí comprando na Shopee. Senão a pessoa vai gostar. Mais de 90 itens. Olha. Pois é, o bom é quando não compra. Vou passar. Já está acabando meu tempo. Então, gente, olha. O impacto dos relacionamentos, já falei um pouquinho, né, na produtividade também. Então, conflitos familiares, né? Os problemas financeiros, eles aumentam as brigas, tanto no casal quanto em família, e um mete no meio, o outro fala o que é certo, o que tem que fazer. Aumenta as cobranças. Nossa, mas fulano comprou um carro novo, tá podendo aí. E não sei o que, aquela coisa toda. Ah, porque fulano tá com um carro velho, vai ter que trocar de carro, tão duro. Cobrança, julgamento, críticas. Isolamento social devido à vergonha da situação. Isolamento social é muito comum, né? E pode levar a uma depressão séria. Será que, principalmente aqui, por conta das cobranças sociais, né, gente? Tem gente que não sai ou não vai numa festa se não puder comprar uma roupa. E não pode repetir. Sim. Já teve sessão, consultório, que o tema foi esse. Era a frustração do dia. Então, às vezes, para aquela pessoa, isso está ligado à autoimagem, ao sentimento de inferioridade. Não se sentir bonita, boa, bastante o suficiente para estar no meio das pessoas com uma roupa usada. É uma questão de insegurança interna. Não é só uma questão da roupa. Porque às vezes a gente julga, né? Mas influencia no comportamento financeiro, influencia no isolamento social. Será que estamos permitindo que nossas relações sejam prejudicadas pela forma como lidamos com o dinheiro?
Será que a gente vai na onda de todo mundo? Porque o amigo trocou de carro? Também. Não posso ficar por baixo. O meu tem que ser mais caro do que o dele, porque eu não sou inferior, eu sou superior. Porque o amigo entrou na aula de tênis, eu tenho que entrar também. Senão o que vão dizer? Que eu tô pobre? Que eu sou futuro? Pode passar. Então, como as emoções e os comportamentos influenciam na nossa vida financeira? Aí, ao contrário, como que a gente pode então usar as emoções e os comportamentos a nosso favor, financeiramente, né? Crenças limitantes, né, que a Gil já comentou, dinheiro é algo sujo, é feio, nossa, se eu trabalhar demais, vão falar que sou ganancioso. E isso não é de pessoas boas, não é de pessoas cristãs. Tem muito disso também. Nunca vou sair dessa situação. Eu não sou bom o suficiente, não mereço sucesso financeiro. Você sabia que você pode estar sendo o seu próprio vilão, contando uma historinha repetida para si mesmo e ainda acreditando nessa historinha? Tem muitas historinhas que a gente conta pra gente. Repetidas vezes ao longo de décadas, que nos bloqueiam, que nos travam, que nos impedem de chegar onde a gente quer. Pode passar. Comportamentos autossabotadores. Esse... Nossa. Procrastinação, compras impulsivas para aliviar as emoções, comparação excessiva com os outros, né? Então eu tenho que fazer porque o outro fez. Essas atitudes não são fraquezas da pessoa, mas padrões inconscientes que precisam ser trabalhados para ser ressignificados e não ser repetidos mais. E a gente não passar para os nossos filhos, porque eles vão passar, a gente vai passar para os filhos e eles para os filhos deles, e isso vai se repetir. Qual hábito financeiro, se você parasse hoje, faria grande diferença na sua vida? Um hábito para você introduzir, um hábito novo, ou um hábito para você parar? Tá? Traumas financeiros e dificuldades emocionais. Então, os traumas, né, da nossa infância, adolescência, fase adulta também, mas principalmente lá na primeira infância. Vivências familiares de escassez durante a infância podem gerar medo constante de falhar. Ver os pais lutando a vida inteira com muita dificuldade e nunca conseguindo. Sinaliza o que para essa criança? Que ela também vai ser assim. Assim como ela herdou o cabelo de tal cor, assim como ela herdou a estatura, ela acha também que a vida dela tem que ser igual. Só um exemplo. O sucesso também passa. A força de reagir, de encarar os problemas, de ir lá e resolver, também contamina. Medo, frustração, vergonha, sensação de incapacidade podem fazer com que decisões financeiras sejam tomadas de forma impulsiva ou inadequada, ou gerar paralisação diante de situações difíceis. Diante do medo, muitas vezes a gente paralisa, não sai do lugar. Não, eu não vou fazer porque eu posso errar, então eu vou ficar quietinho. Eu vou fingir que nada está acontecendo, vou negar a realidade, pelo menos eu não vou ser taxado de fracassado. Mas qual é a diferença do vencedor para o perdedor? Essa frase já está batida, né? Qual é? O vencedor arrisca mais. Também. Qual a diferença? Alguém sabe? Diferença? Eu acho que é a capacidade de se levantar na dificuldade. Isso é a persistência, que tem a ver com o que vocês falaram. A diferença entre o vencedor e o perdedor é que o vencedor não parou de tentar. É que o vencedor não se derrubou com as quedas, não ficou no chão. Ele levantou, ele buscou saídas para fazer diferente e era só uma questão de tempo para ele conseguir chegar onde ele queria.
porque ele sabe que uma hora ele vai conseguir. Então, se a gente desistir, é ali que a gente vai ficar, acabou. Já perdeu. Algumas estratégias, né, a gente pode utilizar, que é a inteligência emocional e a resiliência, né, aceitar a realidade financeira, né, é o primeiro ponto de partida para a mudança. Mas não é só ficar lá deitado aceitando, não, conformado. Já que eu sou assim, vou ficar aqui quieto agora, pronto, acabou. Não. É aceitar para dar o próximo passo. Já que eu estou nessa realidade, o que eu vou fazer por mim? O que eu posso fazer? Pedir ajuda para alguém, ou entrar no curso, ou fazer alguma coisa diferente para mudar minha realidade? Resiliência é a capacidade de você se adaptar diante das dificuldades, né? Então, ela é essencial para que a gente consiga superar os obstáculos. Quantos aqui já se culparam tanto pela situação financeira que ficaram paralisados, só se culpando, se vitimizando, né? Comportamentos financeiros saudáveis, né? Então, controle financeiro simples, planejar gastos, estipular metas financeiras acessíveis. Gente, depois que eu comecei a estabelecer metas no meu consultório, foi outra coisa. E eu nunca achei que eu poderia estabelecer metas aprendendo, fazendo terapia. Como assim metas? Pois eu fui atrás e descobri. Qual gasto desnecessário você poderia contar imediatamente? Eu descobri que a padaria era um gasto terrível. Toda vez que eu passava na padaria era R$50, R$60, R$90. Eu vou parar de passar, não. Parei. Não vou não. Quando eu vou, deixo meu marido ir, porque ele nunca compra nada além. Então ele vai lá atrás do pãozinho com o queijinho no máximo. Traz o presunto, meu bem, ele traz. Mas eu ia lá e levar um monte de coisa. Então, isso é uma estratégia, né? Práticas de autoconhecimento. O que o dinheiro significa para mim hoje? Então, autoconhecimento, gente, é um start muito importante, porque é a partir daí que você vai traçar suas metas, é a partir daí que você vai ver o que o dinheiro simboliza na sua vida. É status? Ou é consumo? Ou é qualidade de vida? Ou é educação? Qual é a essência que o dinheiro representa na sua vida? Quais emoções eu associo ao dinheiro? Prazer, imediato, satisfação? Não é bom, né? Qual é a minha prioridade de vida agora? Eu estou focado nisso? Educação financeira, né? Nossa Gil maravilhosa. Então, vocês podem também listar ações iniciais, né? Criar uma reserva de emergência, aprender mais sobre investimentos, sobre gestão, né, dos custos, né, dos gastos que vocês têm, das entradas e saídas. Não é sobre quanto você ganha, mas sobre como você cuida do que tem. Porque a gente pode ganhar milhões e gastar trilhões. É rico? É bem sucedido? Não. Mudanças de hábitos e autocuidado, né? Relacionar finanças com saúde física e mental, né? Com alimentação equilibrada, exercícios, rotina saudável, ajuda a ter clareza, ajuda a ter disposição para fazer o que a gente precisa fazer, estar bem, né? Comece pequenas mudanças. Psicoterapia e busca de apoio. Na psicoterapia a gente consegue encontrar algumas chaves para desbloquear crenças limitantes, comportamentos, né, repetitivos, às vezes que herdamos das nossas famílias. Então a gente consegue se conhecer melhor, saber o que é essencial para a gente, saber
nossa meta de vida, nosso foco, como delinear, traçar esse caminho e ressignificar as nossas dores, porque muitas vezes é elas que escolhem pela gente. As faltas lá da infância, às vezes são aquelas faltas, aquelas carências que vão fazer a gente comprar demais, que vão fazer a gente comer demais, que vão fazer a gente desenvolver vícios. Então, às vezes, precisa, né, entrar nessa parte aí para trabalhar, para a gente conseguir deslanchar também, tá? A verdadeira transformação financeira começa dentro de vocês, dentro de nós, né? Não importa quantas vezes você cair até aqui, cada erro é um degrau rumo à vitória. Caiu 10, levanta 11, né? Qual será o seu primeiro passo para conquistar o equilíbrio entre emoção, finanças e comportamento? O que vocês estão pensando aí? O que eu preciso mudar? O que pegou mais? Que a Patrícia falou aqui. Controlar as emoções. Sim, mas será que controla? Fala, hoje eu não vou ficar ansioso. Pode limpar a casa, pode lavar a casa. Pensar em outra coisa. Cuidado que eu toque e gastar muito produto de limpeza. Já fala, eu errar nos termos, não, que eu já vou. Né? Mas aí você só troca um comportamento pelo outro. Às vezes não é controlar o sentimento, mas saber lidar com ele de maneira mais Você adequada. acha que é necessário, vem diante das emoções, né? A gente quer suprir aquela ansiedade, aquela falta de hábito, né? Sim. De se mimar, assim, Sim. sem necessidade. Por exemplo, falta de afeto e aceitação na infância é muito comum as pessoas quererem mostrar mais, parecer mais do que realmente acham que são. Então, muita coisa. Na minha visão, tudo, né? Mas vamos ser mais generosos com as outras abordagens. Quase tudo vem lá da infância, né? Na nossa vida. Então, lembre-se, quem desiste fica onde está, mas quem persiste escreve uma nova história. Que vocês possam escrever uma linda história de sucesso, de resiliência, de garra e levantar quantas vezes forem necessárias. Certo? Contribuir. Se quiserem me seguir no Instagram, É isso aí. YouTube, Instagram, lá tem muitas dicas de autoconhecimento, superação de traumas, muitas Finanças e terapia juntas. Isso aí. Obrigada, Gil. Obrigada, viu? Obrigada, gente.